Existe um preconceito muito grande de gênero, isso é um preconceito que acomete a maior parte das mulheres, né, estrutura a desigualdade no nosso país, mas existe algo que é maior ainda, que são os interesses de classe, como a gente chama, que eu represento, ou seja, por eu ser uma mulher de esquerda. O que há de novo nisso não é o fato, né? Eu tenho 14 anos de mandato, é a 7ª eleição que eu disputo. São 7 eleições que eu disputo sendo submetida a esse tratamento. O que há de novo e extraordinário é a reação da sociedade brasileira a isso. Né? Isso é o novo e isso é positivo, então isso é o que me faz ter esperança. O seu partido tem um projeto nacional de desenvolvimento, estamos numa universidade pública. Qual vai ser o papel da universidade, sobretudo em ciência e tecnologia, nesse projeto? As universidades públicas no Brasil, elas têm responsabilidade, ou a maior parte da responsabilidade, pela produção daquilo que a gente chama de ciência básica. Né? É impossível pensar uma indústria que já é o tema da reindustrialização do país e a indústria nacional, sem pensar nessa produção de ciência que cabe na tradição brasileira, naquele caminho que nós trilhamos às universidades. Então, as universidades são estratégicas no nosso projeto, porque o nosso projeto prevê ou trabalha com a ideia de que é preciso retomar a atividade industrial do país. Deputada Manu, quais as suas prioridades você hoje como pré-candidata a presidente? A minha prioridade é vencer a eleição, porque é preciso vencer a eleição para barrar o governo Temer e o projeto que o governo Temer representa, que é esse projeto neoliberal de destruição do Estado e dos direitos do povo brasileiro. Valeu, pessoal. Tem mais uma? Tem mais duas. Tá, então as duas. Eu queria saber se você acha que a gente vai conseguir eleger um Congresso mais progressista nesse ano e quais as estratégias que a gente deve seguir para isso. Eu tenho essa esperança, né, que o Congresso beba da renovação que a sociedade brasileira quer, que a gente consiga fazer a tradução entre o sentimento do nosso povo, que é esse sentimento de indignação com uma realidade de desemprego, de violência, né, de instabilidade do país, de falta de autoridade, de falta de legitimidade do governo, de indignação com os parlamentares que foram golpistas, inclusive, do Congresso. Qual é a tradução disso? Para mim tem que ser a renovação do Congresso, mas nunca basta a gente dizer que apenas renovar é o suficiente. O Congresso, em média, renova a cada legislatura uns entre 40% e 50%. A primeira vez que eu fui deputada federal, ele renovou 46%, mas renovou, na maior parte das vezes, renova sem renovar a política, sem renovar o projeto, sem renovar os sobrenomes, sem aumentar a participação de mulheres, sem aumentar a participação de negros e negras, de jovens comprometidos com o desenvolvimento, com valorização do trabalho. Manuela, por favor, você acredita que tem alguma falha ou arrependimento em relação à ficha limpa agora, que você vê a situação do Lula podendo não se candidatar? Eu acho que o grande debate com relação a isso diz respeito, em primeiro lugar, a legislação brasileira e a lei de ficha limpa prevê que alguém possa ser condenado antes do que nós convencionamos que é a condenação no Brasil, que é a terceira instância. Acho que isso sim, né, nós subestimamos o que são os julgamentos, o que demoram julgamentos de políticos de políticos mais comprometidos com interesses do capital, e a velocidade com que acontecem julgamentos e a forma como acontecem julgamentos, muitas vezes sem provas, né? Mas isso é algo que é comum no Brasil, nós subestimamos mesmo, porque os jovens brasileiros negros, eles são presos sem nem sequer ser julgados, não é que eles são julgados sem provas, né? Eles são são presos, a maior parte dos presos do Brasil hoje, quase metade deles não foram sequer julgados, então faz parte do nosso sistema judiciário e acho que a gente subestimou isso. Vamos lá, gente, obrigada. Manu.